Bom dia, bom dia, bom dia, meus queridos soberanos, soberanas. Mais um café alquímico pra gente refletir em algum tema que certamente você pode estar vivendo, já viveu, tá vendo alguém viver. Bora refletir juntos. Bom dia, terçou. Café alquímico de número 13. Gente, Marisa Monte é vida, né? Ela vem e ninguém mais, ela vem minha. Cheguei, meu povo, bom dia. Hoje eu quero conversar sobre escolhas. Eu gosto dessa palavra, escolhas, traz um poder pessoal, né? E eu quero trazer para vocês aqui quando essas escolhas são cegas e quando essas escolhas são soberanas. Ai, Elaine, que papo é esse? Escolha cega com escolha soberana. Vamos começar primeiro trazendo essa distinção, né? Vou começar trazendo exemplos para vocês de escolhas cegas. Minha gata tá chegando aqui para participar. Oi, Mel. Sabe quando você, na sua vida, se dá conta, você disse que quer uma coisa. Não, a partir de agora, eu vou firmar o meu valor, não vou aceitar nada menos que eu mereço. Isso em várias relações, seja trabalho, seja relacionamento, seja se posicionar na sua família. E aí passa-se um tempo e quando você vai ver, você não conseguiu sustentar esse posicionamento. Quando você vai ver, você acabou escolhendo relacionamentos onde você se sente rejeitado, desvalorizado. Você acabou aceitando menos que você merece no seu trabalho. Você acabou não se posicionando ou dando limites a algum tipo de relação familiar, que seja. Você acabou tomando ações e escolhendo como se fosse um programa de computador. Aí passou-se um tempo, quando você foi ver, você, nossa, tudo igual. Não consegui sair desse ciclo. Isso são as escolhas cegas. Já aconteceu isso com vocês? Algo nesse sentido? Normalmente essas escolhas cegas, elas são automáticas, reativas, baseadas em traumas e dores do passado. Pode ser conectada à sua ancestralidade, pode ser sistêmico, né? Pode ser que a sua geração conectados à linhagem da sua mãe, do seu pai, tenham escolhas parecidas ali. E aí parece um programa de computador. Quando você vai se dar conta, você está repetindo padrões. Normalmente elas também são feitas para evitar algum desconforto emocional, para se sentir pertencente. Pode ser que você insiste em se manter em relações indisponíveis, por mais que você tente escolher diferente. Né? Pode ser que você tenha um padrão de se abandonar para caber na vida do outro. Normalmente essas escolhas cegas, elas são bem baseadas assim no medo. Medo da rejeição, medo de perder alguém, medo de não se sentir pertencente. E aí? Toma aí um gole do seu café, se você está se identificando. Como é que tá essas escolhas na sua vida? Você se identifica? E afinal de contas, essas são as escolhas cegas. E você pode me perguntar, oi Elaine, e aí, as escolhas soberanas? Quais as características delas? Gente, as escolhas soberanas, elas nascem da reflexão antes da decisão.
elas nascem da gente, inclusive, perceber o padrão. Porque às vezes a gente pode se colocar nessa narrativa da independência, de agora eu sou dono da minha vida, agora eu só vou fazer o que eu quero. E de repente, quando chega uma situação gatilho, você reage automático. Quando você vai ver, você já repetiu um padrão. Então, você não foi soberano, nem soberana. Você simplesmente caiu no gatilho no programa de computador. Elas não negociam, né? São escolhas conectadas ao nosso coração. São escolhas baseadas no amor. E às vezes as pessoas têm uma ideia romântica de escolhas baseadas no amor. Às vezes escolhas baseadas no amor, você vai dizer não pro outro. E vai honrar a verdade do seu coração. Ai, meu Deus do céu, mas que papo tópico. Como é que eu escuto a verdade do meu coração? Precisa aprender a incluir o corpo. Eu falo disso aqui e vou falar sempre. Porque a minha experiência de vida é a experiência de como eu conduzo alguns dos meus clientes. E quando eles vão pro corpo, a resposta tá toda lá. Então, quando você está caminhando para alguma decisão na sua vida e seu corpo contrai, endurece, enrijece, quando ele deixa de expandir é porque normalmente você está escolhendo de forma cega, não é realmente a verdade, a sua verdade. O nosso corpo, ele é muito conectado ao nosso coração. Então, quando a escolha é do coração, é pelo amor, a gente sente expansão. E eu vou lhe dizer, às vezes, para vocês não confundirem demais, às vezes essa expansão, esse alívio de quando a gente escuta o corpo, nem sempre é uma escolha fácil. Às vezes, nossa, às vezes você vai precisar terminar uma relação, por exemplo. Mas ali, por mais que tenha toda a dinâmica dos encerramentos, que não costumam ser fáceis, seu corpo tem um alívio. E essa expansão não é sempre uau, alegria, paz, serenidade. Às vezes é só uma expansão. Às vezes é uma sensação melhor do que a sensação de ficar. Quando você pensa em ficar numa relação que já passou do prazo de validade, por exemplo, você pode estar sempre manifestando dor de cabeça, o estômago embrulhando, falta de libido. Seu corpo já lhe deu o sinal que não é pra você ficar ali. Então, por mais que seja difícil, tenha toda a dinâmica nesse exemplo da relação, se seu corpo está expandindo mais pro não, pro dar limites, encerrar aquilo, é isso que você quer. E às vezes escolher continuar em alguns lugares que não nos cabem e onde o corpo está dando sinais é por medo. Esses medos que eu acabei de falar aí. E aí? Vocês estão se identificando? Se pergunta, gente, eu estou honrando a minha verdade ou estou me adaptando aqui para agradar, para pertencer? Faz pergunta. As perguntas são ótimas. Se imagina na decisão lá, fecha os olhos e se imagina seu corpo lá. Mas se eu tomar essa decisão de aceitar essa proposta, um exemplo de emprego, o meu corpo tá contraindo, tá relaxando, meu estômago tá embrulhando, ou eu tô sentindo um alívio, uma expansão? Às vezes é leve, é sutil, por isso que vocês precisam aprender a escutar. A gente vive muito habitando a cabeça, e a cabeça ela tá condicionada por esses programas de repetição, esses programas automáticos. Então, uma das ferramentas mais incríveis para tirar a gente do automático é escutar o corpo. Escutar. Sabe? Como é que vocês estão? Porque é muito ônus, eu diria, quando a gente não para perceber que
as coisas que se repetem na nossa vida muitas vezes é da nossa responsabilidade. Às vezes a gente fica tentando consertar circunstâncias lá fora e culpar relações e pessoas lá fora. Ah, mas porque é assim mesmo, o sistema é assim, não valoriza, não me valoriza. Ou então a culpa é dos homens ou das mulheres que hoje em dia não querem nada sério, um exemplo de relacionamento, né? Mas aí você olha pra você e fala, gente, mas eu tô nesse há muito tempo, né? Faz tempo que eu tô assim. Claro, né, que tem todo um paradigma social que pode estar colaborando mesmo. Tem a era, né, das relações líquidas que a gente vive. Tem realmente desvalor no trabalho. Mas qual comportamento seu tá sempre, qual postura sua tá sempre se repetindo diante dessas relações, desses padrões que se repetem, dessas escolhas cegas? Porque se você ficar sempre olhando para fora, querendo consertar o lá fora, e rapaz, talvez você vá sair dessa vida nas repetições. E na verdade é um lugar muito desempoderador, sabe? É um lugar muito impotente você querer consertar o lá fora. Quando a gente traz as perguntas pra gente, a gente vai passar pelo desconforto de ok, de nos responsabilizar. Impacta isso, pode te chocar, você pode falar assim, nossa, então sempre foi sobre mim, né? Sempre fui eu que agi assim, sempre fui eu que acabei dizendo sim quando queria dizer não. Sempre fui eu ali. Às vezes choca, às vezes é aterrador esse impacto. Mas depois você fala, peraí, então como que eu posso fazer diferente? E aí você vai aprender a identificar o seu ponto cego. E aí tem umas oitavas a mais. Normalmente por trás dessas escolhas cegas, de padrões que a gente quer sair, seja também no mundo das finanças também, nossa relação com a abundância, com o dinheiro, ou relacionamentos que se repetem, ou dificuldade de sustentar bons hábitos, tem algum ganho ali. Por mais maluco que tenha, quando a gente vai para um processo de perguntar, de autoconhecimento, se manter em escolhas cegas, acaba trazendo para você algum ganho. Às vezes é realmente o pertencimento, às vezes é não desagradar, às vezes é você não acessar o medo de brilhar, né? Se você resolver sair daquela zona de desconforto, aquele conforto desconfortável. Sempre vai ter algum ganho. Quando você descobre o ganho e você percebe que você pode receber os bônus de outra forma, sem ser limitante, é muito mais fácil você sair. Não vou garantir que você saia, porque vai depender de você, mas é muito mais fácil. Então, faça aí uma avaliação, sabe? E na minha experiência, a forma como eu posso colaborar é trazendo essas dicas para vocês. Você pode desacelerar antes de decidir. Não responder imediatamente os gatilhos emocionais quando você precisar. Quando você perceber que está prestes a repetir algo. Momentos de silêncio, práticas corporais. Aprender a sustentar o desconforto de perguntar para você, nossa, qual é a minha responsabilidade nisso? Tudo isso pode ajudar você a se conectar com essas escolhas soberanas, onde você percebe que elas estão alinhadas ao seu pensar e ao seu sentir e ao seu espírito. Eu acrescento isso, que para mim o nosso eu superior, né? Eu realmente tenho essa crença espiritualista, que tem uma parte nossa bem conectada ao divino, que vê o quadro todo e que vai saber trazer, enviar pra gente intuições, sinais através do nosso corpo, que vai nos guiar, né? Que vai nos guiar e nos conduzir para o caminho que é mais alinhado, que realmente traz felicidade e soberania na nossa vida. E eu deixei algumas dicas práticas, mas talvez você esteja tão no automático que você não esteja conseguindo visualizar sozinha. Então eu recomendo, por exemplo, o que é que eu ofereço de prática? A biodança é incrível, porque a biodança ela é feita
Ela é desenhada para você habitar o corpo com presença, integrando a sua identidade, fortalecendo quem você é, porque quando você está fortalecido em quem você vai saber os seus valores, você vai estar presente habitando o seu corpo. E um corpo habitado, saudável e presente, ele vai, com certeza, te levar às suas escolhas soberanas. Então, para além do corpo, tem também os processos de identificação e reprogramação mental, que é a técnica do Theta Healing que eu uso. Tem a própria escuta do corpo, independente de você fazer uma prática mais robusta, né, corporal. Então, por exemplo, tudo isso, escuta corporal, reprogramação de crenças limitantes, interpretação de sonhos, que os sonhos têm todo esse material inconsciente que guia as nossas escolhas, estão dentro dos meus atendimentos, especialmente do ciclo alquímico, que eu chamo o meu atendimento de ciclo alquímico, que passa sempre por 4 fases. Eu escuto o padrão que se repete, ou seja, a escolha cega da pessoa. Eu ajudo ela a colher os benefícios e os ganhos por trás desse padrão. E eu convido ela a transmutar esse padrão, a liberar esse padrão através da reprogramação mental e da escuta do corpo. E por fim, eu trago um caminho para que a pessoa consiga sustentar esse novo padrão, essa nova identidade conectada ao ser dela na vida prática. Então, se você sente que está nesse lugar, nossa, Elaine, não aguento mais repetir esse padrão de relacionamento amoroso, não aguento mais repetir esse padrão financeiro, não aguento mais deixar com que minha família decida por mim. Muitas vezes você está consciente, mas não está conseguindo atualizar, não está conseguindo sustentar as escolhas soberanas que você já sabe que são melhores para você. E é isso, meu povo, esse é meu recadinho de hoje. Esse mês de maio ainda, os meus atendimentos, eles estão com um valor especial, especialmente para as mães, né? Eu deixei assim até o final. Mas se você quiser também entrar em contato comigo, partilhar, escrever aqui nos comentários se fez sentido para você, eu vou amar saber. E espero que essa conversa tenha trazido uma luz para você. Tenha uma ótima semana e até o próximo Café Alquímico. Só tem um golinho aqui, eu vou tomar.